Deixa eu adivinhar. Você se programa da forma mais perfeita possível, depois de assistir 1000 vídeos aqui no YouTube, e aí você senta para começar a estudar. Você tem tudo às suas mãos. E aí você começa, só que com menos de 10 minutos, o seu foco vai completamente embora. E isso acontece dia após dia. E aí você começa a refletir. Talvez eu tenha TDAH. Talvez tenha algo de errado comigo. E eu não estou dizendo que não tenha. Mas nesse vídeo aqui, eu vou te dar 3 dicas que solucionaram meu problema de foco quase que completamente e mudaram muito a forma como eu estudo. Olá! Meu nome é Eduarda Carvalho e nesse canal aqui eu te ensino a conquistar a vida dos seus sonhos através de muito estudo, produtividade e principalmente obsessão. Então vamos lá, e eu te prometo que após esse vídeo aqui, você vai conseguir lidar muito melhor com essa falta de foco que você tanto sofre. Combinado? O primeiro erro que você comete é que você tem síndrome de Salvador. Isso mesmo. Você acha que você, aí na sua insignificância, tem algum poder de resolver as coisas do mundo. Tudo mais, o que isso tem a ver com foco? Tem tudo a ver. Porque você tá aqui todo bonitinho estudando. E aí você para e diz, meu Deus, eu esqueci de pagar tal conta. E aí você vai, pega o celular, paga tal conta. Aí tá aqui estudando, chega a notificação. Oi, pode me ajudar? E você para tudo que tá fazendo pra ajudar a pessoa que te mandou uma mensagem na hora que você tá estudando. E a sua vida é sempre assim. Você sempre tá parando tudo que você tem pra fazer pra destinar seu tempo pros outros e aí nunca sobra tempo pra você. E aí você tá ajudando todo mundo a conquistar várias coisas e você não tá conquistando nada, né? Pois é. Então, a primeira coisa que você precisa entender não é nenhuma atitude, é realmente um pensamento que você precisa internalizar. Meu amor, você não salva vidas aqui do computador. Ah, se você é um médico de plantão, você é um bombeiro, um enfermeiro, alguém da área da saúde de plantão, ok. Mas você está no seu horário de estudo, não está trabalhando, tá aqui estudando, você não vai salvar a vida de ninguém não, meu amor. Se tem alguém dependendo de você para sobreviver, tem alguma coisa muito errada. Você não vai salvar a vida de ninguém. Dificilmente você vai ter uma demanda que, se você não resolver durante o seu horário de estudos, o mundo vai se acabar. Você pode muito bem resolver depois. Então, entenda isso de uma vez por todas, porque eu era muito essa pessoa. Eu era muito essa pessoa que me achava na obrigação de parar tudo que eu estava fazendo para ajudar outras pessoas. E aí eu percebia que metade do tempo do meu dia era destinado para as outras pessoas e não para mim. E aí eu ficava, nossa, mas hoje eu não consegui fazer nada e eu fiz tanta coisa. Tá. Eu te ensinei o que você faz de errado, agora eu vou te ensinar como solucionar isso. Partindo do pressuposto de que você não é um salvador, de que você não está com a vida de ninguém nas suas mãos, toda vez que você começar a estudar, gente, eu faço isso há tanto tempo já que já se tornou algo automático, você vai ter um local, um papel em branco para você anotar as coisas. Não para anotar coisa de estudo, me escuta. Se você não tem um papel em branco, você vai abrir um bloco de notas no seu computador, o que for. Você vai ter um local para na hora que você estiver aqui, eita, esqueci de fazer tal coisa. Ao invés de parar para fazer tal coisa, você vai escrever. Duda, mas qual é a diferença entre eu escrever e eu continuar estudando e deixar isso para depois? A questão é que, quando você escreve, você está transferindo essa necessidade de lembrar, tá tirando aquilo do seu cérebro, você tá transferindo do cérebro para o papel. Então, o seu cérebro não vai ficar com aquela informação na sua memória de curto prazo, pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e você vai ter mais conexões neurais destinadas a prestar atenção no que você está estudando, ao invés de ficar pensando, nossa, tenho que lembrar disso, tenho que lembrar disso, tenho que lembrar disso. Então, facilita o trabalho para o seu cérebro e coloca essa informação em outro lugar. Além disso, outra atividade que eu gosto muito de fazer, quando, por exemplo, eu tô no meio de um turbilhão de coisas. Então, eu tô numa semana que tem 1000 eventos, tem aniversário de alguém, tem demanda de trabalho para fazer, eu escrevo tudo que eu sei que eu preciso fazer, mas que pode esperar a minha sessão de estudos acabar. Então, por exemplo, hoje de manhã mesmo, antes de gravar esse vídeo para vocês, eu sabia que eu precisava estudar. E que era melhor que eu estudasse antes e resolvesse as coisas de trabalho depois. Mas eu sabia que eu ia ficar pensando nas coisas de trabalho. Então, antes de começar a estudar, eu peguei um papel em branco mesmo, gente, um papel qualquer que eu pudesse jogar fora depois, e escrevi que eu precisava digitar notas, que eu precisava escrever o roteiro desse vídeo aqui e que eu precisava, sei lá, lavar o banheiro, eu realmente preciso. Eu escrevi essas coisas para evitar que, na hora que eu estivesse estudando, eu ficasse, nossa, que eu tinha que fazer alguma coisa, e eu perdesse tempo pensando nisso. Porque agora que eu já escrevi isso, eu vou olhar para o papel e vou dizer, ok, mas eu sei que eu posso fazer isso depois. Porque muitas vezes, quando você está entediado estudando, isso faz com que qualquer coisa seja um motivo para você sair daquele estudo. Então, enquanto você está estudando, aquela atividade que pode muito bem ser deixada para depois vai parecer muito urgente. Não porque ela é urgente em si, mas porque você está entediado. Por isso que você escreve, porque quando você começa a estudar, você está mais racional e você vai lá botar coisas que podem esperar terminar de estudar. Que aí é lavar as louças, é levar o cachorro para passear, o que for.
Escreva isso para tirar essas informações, esse peso do seu cérebro e conseguir terceirizar em outro lugar. Quando acabar a sua sessão de estudos, aí sim você vai conseguir realizar essas atividades. O segundo erro, que se você me segue aqui, eu espero de verdade que você não cometa mais, que é colocar metas inespecíficas e gigantes toda vez que você está planejando o seu estudo. O da inespecífica eu nem vou falar, porque se você ainda se planeja colocando estudar anatomia, e aí pronto, essa é a sua meta, você já sabe que está fazendo errado. Mas além disso, quando vocês começam a fazer metas específicas, vocês fazem metas impossíveis. Meu amor, se recolha a sua insignificância, a sua incapacidade. Aí você vai colocar lá, hoje eu tenho que estudar 10 assuntos. Você está tendo dificuldade para estudar um, meu anjo. Você vai colocar como meta estudar 10? Tem rumo isso? Me diz, tem rumo? Então, além da sua meta ser específica, ela precisa ser tangível. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer também, que é o chamado Minimal Viable, que é uma coisa, você vai colocar o mínimo que você precisa destinar àquela atividade. Então, sabe naquele dia que você não quer fazer nada, que você não quer estudar, mas você sabe que precisa? Ao invés de colocar uma meta gigante, que você sabe que achando você cumprir são baixíssimas, você vai colocar o mínimo viable para você cumprir. Então, você vai colocar ali, pelo menos 25 minutos de questões de matemática. Colocou aquilo dali, a sua meta é cumprir os 25 minutos. Mas sabendo que qualquer coisa acima desses 25 minutos vai ser um extra. E aí isso faz com que você não fique preso naquela sessão de foco. Porque uma coisa que a gente tem que entender muito é que até uma tarefa que é muito divertida para você, se você colocar uma limitação temporal nela, se você colocar ela como uma obrigação, ela vai se tornar chata. Então, às vezes, você vai estudar um conteúdo que você gosta. Só que, ao invés de você só colocar para estudar o conteúdo que você gosta, você colocou ali, eu tenho que estudar esse conteúdo tal por 2 horas. Só o fato de você saber que você tem que ficar 2 horas com a bunda sentada, sem poder se levantar para beber água, fazer nada, aquilo já faz com que você perca muito a motivação em exercitar aquela tarefa. Então, coloque sempre o mínimo. E entenda que o importante é cumprir, não em quanto tempo cumprir. Porque às vezes a gente coloca a meta de tempo achando que não. Porque se eu colocar uma meta de tempo grande, eu vou me obrigar e aí eu vou, como eu vou passar mais tempo, eu vou me aprofundar mais no assunto, eu vou entender mais. Não, meu amor, você só vai ficar doido para aquele tempo acabar. E aí você vai ficar mais tempo pensando, nossa, o tempo não tá passando, do que estudando de fato. Enquanto se você colocar a meta para concluir aquela tarefa, ou pelo menos fazer o mínimo daquilo, você vai focar em terminar. Entendeu? O terceiro erro que vocês cometem muito, que nós cometemos muito, na verdade, é que a gente gosta muito de se chamar de perfeccionista, quando na verdade nós somos procrastinadores profissionais. Então você gosta muito de falar que você só quer fazer as coisas se você puder fazer da melhor forma possível. Não, eu só entro numa coisa e vou fazer do melhor jeito possível. Não, eu só vou estudar se for da melhor forma possível. Então eu tenho aqui 30 minutos, eu não tô com todos os meus materiais, eu tô só com o computador, eu tô só com o tablet, ou às vezes eu tô só com o celular, então eu sei que meu estudo não vai render. E assim, você entra na maior cilada do mundo, porque você sempre espera as condições perfeitas para estudar. E às vezes os 30 minutos de flashcards que você responde quando você tá no Uber, quando você tá no metrô, no ônibus, no que for, já é algo que tá economizando muito tempo que você vai usar para estudar em casa. Então, essa é uma das coisas que eu mais aprendi ao longo do tempo, que é exercitar meu foco em condições completamente adversas. Eu sei que eu não vou estudar da melhor forma se eu estiver ali no meu intervalo de trabalho na hora do almoço, mas eu vou estudar. Não vai ser o melhor estudo do mundo, não vai ser uma coisa que eu vou me sentir super produtiva, mas pelo menos eu vou estar fazendo alguma coisa, eu vou estar avançando. Se eu assistir 10 minutos de vídeo aula, se eu responder 5 flashcards, se eu responder 5 questões, já é 5 questões a menos, 10 minutos a menos que eu vou ter que estudar no meu tempo de foco. Então, você criar esse hábito de sempre adiar, sempre deixar para depois, sempre deixar para o cenário perfeito, faz com que você nunca queira fazer as coisas, porque isso te torna um viciado em criar desculpas para não estudar. Então, hoje tá muito quente, hoje não vai dar pra estudar. Hoje tá muito quente. Faça. Uma vez que você começar a fazer, você começa a se preocupar em fazer com qualidade. Mas antes de começar a fazer com qualidade, você tem que fazer primeiro. E uma coisa que me ajuda muito a fazer o mínimo, aonde eu estiver, é o aplicativo do Estratégia Med. Porque onde eu tô, na palma da minha mão, eu consigo responder questões e responder flashcards do assunto que eu tô vendo. Isso me ajuda muito, mudou a minha vida. Se você quer ter essa praticidade também, você pode assinar qualquer curso do Estratégia Med com 10% de desconto, utilizando o meu cupom Eduarda Carvalho. O link tá aqui embaixo. E aí, me dá essa moralzinha, pô. Se você agora está determinado a ser uma pessoa muito mais focada, você vai comentar o nosso emoji. Você sabe qual é o nosso emoji? Eu nem vou falar.
pra só os exclusivos aqui saberem, tá bom? E se você tem algum tema, algum conteúdo que você quer que eu fale aqui no canal, deixa nos comentários. Tô precisando de ideias pra produzir conteúdos diferentes pra vocês, então eu conto com o meu time pra gente produzir melhor. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seu amigo que é o Desfoque em Pessoa, que é o TDAH em Pessoa, curte e se inscreve no canal. Beijão, tchau, tchau.